Pedido de providência número 22, 23 e 24 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providência número 25 de 2019, autor vereador Euclides Tizian. Pedido de providência número 27 de 2019, autor vereador Euclides Tizian. A pedido do suplente de vereador Carlito Borges. Pedido de informação número 11 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Tem indicação. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 29 de janeiro de 2019. Indicação número 9 de 2019. Veridiana Monteiro, vereadora com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por intuito instituir um agendamento de consultas por telefone para grupos que já têm direito a este benefício, porém hoje só lhe é disponibilizado o agendamento pessoal. Assim, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, crianças menores de 1 ano e os pais das crianças com deficiência necessitam deste suporte por parte do Poder Executivo, como forma de assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois ir pessoalmente para agendar uma consulta acarreta mais dificuldades para os familiares que normalmente trabalham e não têm tempo para ficar nas filas. Com a implementação deste programa, a cobertura de pré-natal aumentará consideravelmente, contribuindo desta forma com a diminuição da mortalidade infantil em menores de 1 ano, através da facilidade de acesso. Deste modo, é de suma importância propiciar ao cidadão estanciense esse programa de agendamento mais rápido, prático e com menos custos. Sendo que se apresentava para o momento, renova os votos de estima e apreço, Veridiana Monteiro, vereadora do PSB. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto a ser votado. PL 1 de 2019, do Legislativo Municipal, autor vereador Diego Francisco. Dispõe sobre peças, anúncios publicitários e panfletos do Poder Executivo Municipal, bem como de concessionárias do serviço público. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 1 de 2019, de expediente número 1 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 01 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Solicito vistas do projeto, presidente. Concedido vistas, então, a vereadora Márcia, pelo prazo de 1 semana, vereadora. Dessa forma, esgotada a ordem do dia, então vamos dar início à palavra livre. Só antes de dar início à palavra livre, eu gostaria de colocar a todos os vereadores, a pedido até da secretaria dessa casa, que sempre que os vereadores fossem receber algum visitante, né, tiverem algum visitante, seja secretário, deputados e outras pessoas para receber aqui na Câmara de Vereadores, que sempre comuniquem a recepção com antecedência, para que a nossa recepção possa acolher bem essas pessoas, porque, por vezes, essas pessoas se dirigem à recepção e a recepção não está ciente de que o convidado viria e não sabe do que se trata, com qual vereador foi combinado, e isso dificulta até para a própria recepção comunicar ao colega vereador, olha, seu convidado já chegou e a gente pode dar uma assistência melhor a todos os nossos convidados. Então, sempre, por gentileza, avisar a secretaria da casa. Vamos, então, dar início à palavra livre. Vereadora Márcia Ribeiro, por favor. Senhora presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite.
A minha fala hoje, ela vai estar um pouco voltada para a questão da gestão. Para a questão da gestão de pessoas na área da saúde. E aí eu quero trazer algumas situações que estão acontecendo na área da saúde, que não é de hoje, que já vem de anos, né? Situações que deixam as nossas usuárias, os casais, pais e mães de famílias, muitas vezes numa situação do vai e vem. A unidade encaminha para o especialista encaminha de volta, a mulher chega na unidade, o casal chega na unidade, relata o problema, não adianta a unidade encaminhar de volta, porque sabe que não vai ter solução para a demanda daquela pessoa. E aí eu estou falando de um direito das mulheres, um direito dos homens, um direito dos casais, que é o planejamento familiar. Temos encontrado muitas situações, eu, como enfermeira profissional da área de saúde coletiva deste município, muitas situações ao longo dos 17 anos que eu trabalho aqui, com a dificuldade do profissional responsável por este procedimento no município em realizar este procedimento nas nossas mulheres. E aí, muitas vezes, nós ouvimos da população, e isso me machuca quando eu ouço, como profissional da área da saúde. O que faz que está tendo mais filhos? Mas já tem 5, ou já tem 7, ou já tem 9, mas e o que faz? Nós temos uma lei federal, que é a Lei do Planejamento Familiar, que é a Lei 9263, de 12 de janeiro de 96. Nesta lei, ela fala de todos os métodos contraceptivos. E métodos contraceptivos estes que são fornecidos pelo SUS nas nossas unidades de saúde. Desde o anticontraceptivo oral, o injetável, o DIU, a camisinha masculina e feminina. Mas também temos, para os casais que já têm a sua constituição familiar definida, que têm o desejo de fazer um procedimento que é irreversível. Ou seja, tanto a ligadura tubária quanto a vasectomia. E é um direito dessas famílias. É um direito destes casais, desde que eles tenham os critérios que são exigidos pela Lei Federal do Planejamento Familiar. Mas aqui no nosso município, nós temos uma imensa dificuldade em fazer isso acontecer. Como que funciona o planejamento familiar, colegas vereadores, no nosso município? Em todas as unidades de saúde, primeiro, nós temos no município um protocolo municipal que ele respalda os profissionais da área da saúde a realizar o planejamento familiar, inclusive os enfermeiros. Todas as unidades têm agenda para o planejamento familiar, onde homens, mulheres, adolescentes que desejam usar algum método contraceptivo vão até a unidade e agendam a consulta e são atendidos pela enfermeira. Algumas unidades o atendimento é individual, outras unidades o atendimento é em grupo. Feito isso, definido junto com a mulher, ou com o homem, ou com o casal, a forma de contraceptivo que o casal quer usar, é feito o encaminhamento. Se é por método contraceptivo oral ou injetável, é fornecido pela própria unidade de saúde, né? Essa pessoa ela é cadastrada na unidade de saúde. Se é para colocar DIU, nós encaminhamos ao nosso ginecologista da rede, que é o responsável na colocação neste procedimento, ou então encaminhamos para vasectomia ou ligadura tubária, se é do desejo do casal e se eles se encontram dentro dos critérios estabelecidos pela lei federal. Mas nós estamos tendo muitos problemas na realização deste procedimento. E aí até deixo aqui para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, presidente, que a comissão busque informações de como que está sendo realizada a ligadura tubária no nosso município. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido.
Acho que precisamos fazer isso pela comissão. Esta semana, na unidade de saúde que estou trabalhando, nós atendemos 2 casos de pessoas que foram encaminhadas a pedido, porque desejam fazer a ligadura. Uma tem 35 anos e 5 filhos. 2 filhos do primeiro casamento e 3 filhos do segundo casamento. 35 anos. Foi feita a escuta qualificada, foi conversada com a equipe, foi encaminhada para avaliação psicológica, porque todas as situações são encaminhadas para avaliação psicológica, e também para avaliação do especialista. E a mulher voltou para a unidade de saúde, dizendo que o médico não ia fazer o procedimento nela, porque ela poderia querer, daqui um tempo mais, ter um terceiro relacionamento. 5 filhos. 35 anos. Na minha concepção como enfermeira, presidenta, colegas vereadores, todas e todos aqui ouvindo, na minha concepção como profissional da saúde pública, a mulher tem sim o direito de decidir sobre o seu corpo. O casal tem sim o direito de decidir sobre o seu corpo. Se o casal decidiu fazer a ligadura tubária, ela tem o direito de fazer, porque ela tem os critérios estabelecidos na lei federal. Claro que se não haja nenhuma intercorrência no estado de saúde que possa agravar o estado de saúde dela. Tudo isso já é avaliado pela unidade de saúde. Se é assim que o especialista decide o que ele vai ou não fazer com esta mulher, ou com este casal, para que passar pela unidade de saúde? Tem sentido a equipe multiprofissional interdisciplinar trabalhar? É um absurdo. Outra situação esta semana. Isso numa unidade de saúde, sem contar em todas as outras 7 que nós temos no município de casos que acontecem como estes. Uma familiar procura a unidade de saúde para dizer que a prima, que uma familiar, está há mais de 5 meses aguardando pelo procedimento. 9 filhos. Quer fazer. Então, eu penso que esta é uma situação de gestão de pessoas na área da saúde. Temos muitas situações acontecendo na área da nossa saúde pública, com problema de atendimento em unidade de saúde, com profissional que não aparece para trabalhar, com profissional que faz o que quer, a seu bel prazer, não segue os critérios, as normas, as rotinas, os protocolos do Ministério da Saúde, faz o que bem entende. Ah, mas é médico. A conduta é dele. A conduta não é dele. Nós estamos aqui para acolher a nossa comunidade em cada unidade de saúde, de acordo com as demandas desta comunidade. É esse o nosso papel, é este o nosso trabalho dentro de uma unidade de saúde, aqui do nosso município. É dar a maior resolubilidade possível para a demanda das necessidades da nossa população, tanto individual quanto coletivamente. Só que, para isso, nós precisamos fazer que a nossa gestão funcione nesse sentido. E olhe para isso. E escute os profissionais que estão na rede básica trabalhando destas situações que estão acontecendo nos nossos serviços. Então, deixo aqui, presidenta, a minha indignação como profissional da área da saúde, destas que eu comentei e muitas outras situações. E em relação à vasectomia, nós não temos problemas. Todos os encaminhamentos que realizamos pela rede pública, todos são feitos. E nós mesmos incentivamos, nas nossas unidades de saúde, quando atendemos um casal para o planejamento familiar, para um procedimento como ligadura ou vasectomia, nós sempre orientamos e estimulamos a vasectomia, quando o casal decide por um procedimento irreversível. Só concluindo, senhora presidente.
Sempre fizemos isso. Mas há situações que, às vezes, a mulher não se adapta ao método contraceptivo, às vezes tem rejeição ao DIU. Acontece. Mulheres que colocam DIU e têm rejeição. Tem náusea, vômitos, mal-estar usando a pílula Vereadora, oral. por favor. Sim, estou concluindo. Então, nesse sentido, deixo aqui a minha indignação em relação à forma como está acontecendo, algumas orientações em relação ao planejamento familiar do nosso município. Muito obrigada, presidente. Antes de dar continuidade, a gente vai solicitar aos colegas que usem a partir de agora o microfone sem fio para a gente não ter problema com a transmissão. Vereador Euclides Tizian, não vai fazer uso da palavra. Vereador Diego. Não farei uso da palavra, obrigado. Vereador João de Godoy, também não vai fazer uso. Vereador Lotário. Cumprimentando nossa presidente, cumprimento o secretário da mesa, demais vereadores, vereadora Márcia, funcionários, doutor Felipe e todas as pessoas aqui presentes. Primeiro quero parabenizar a vereadora Márcia pelo feliz discurso que tu desse essa noite, sem críticas. Você falou aqui não como vereadora quase, como pessoa. Você está buscando uma solução para todos. Né? Não houve críticas, é assim. Eu acho que essas explanações têm que ser bastante concretas e verídicas, não atingindo a esse ou aquele, ou a entidade, o executivo ou o legislativo. Essas explanações, eu tenho certeza que a senhora deu aqui essa noite, foram de grande valia para as pessoas que aqui estão. Em segundo lugar, eu quero bater novamente uma tecla, que já vem se batendo há muito tempo, que diz respeito à limpeza da nossa cidade, principalmente as nossas ruas da cidade, que estão realmente muito feias. Mês passado foi falado, fui perguntar lá no executivo, aí me falaram que tinha 2 pessoas roçando. Tudo bem, os outros estavam em férias. Estamos no mês de fevereiro agora, eu acho que o pessoal deve ter voltado, mas continua a mesma coisa. Só para deixar bem claro, quarta-feira passada eu fui chamado numa empresa lá no Campo Grande. Essa empresa é a Finileder, todo mundo sabe onde é que é. Me chamaram lá e me mostraram a rua que existe ali. Uma rua deve ter 200, 300 metros. No canto tem 2 empresas lá dentro. Buracos na rua e o mato tomando conta. Aí o diretor-presidente da empresa me disse assim, Saci, como que eu vou chamar uma pessoa aqui para vender um couro de uma empresa que vem de fora, de repente, até fora do país? Olha a situação da nossa rua. Isso foi quarta-feira passada, hoje nós estamos terça já, e houve a promessa de ser feita, até hoje não foi feito. Para outra surpresa essa tarde, me ligaram, me chamaram, ali no parador Oswaldo Mendes, e ali estava sendo cortada a grama. Uma grama que não tinha 5 centímetros de altura. Eu não sei se a sombra lá é melhor, debaixo das plataneiras, ou o que está acontecendo. E o povo que passa ali enxerga isso. Gente, nós estamos cortando uma grama com uma altura desnecessária, e a cidade toda, parece que não querem cortar onde é grande. Eu não sei se é por metro, o Gera talvez saiba como é que acontece, porque você estava lá. Se é por metro, é por tarefa. Mas não podemos conviver com isso, todo mundo vai cortar a grama onde acha que pode cortar.
Quando são funcionários, não tem metragem, né? Eles têm o salário deles. E quando é empresa, é por metro. Eu não sei se era empresa, era funcionário da prefeitura, mas não pode se admitir o povo que passa ali. Ele tinha mais folha dos plátanos para cortar do que grama. Pode ir lá olhar, eu fui olhar. Não se admite isso, gente. Não pode. Até eu espero, o senhor como líder, vereador, leva conhecimento. Leva conhecimento. Eu não sei quem é a responsabilidade, se é do meio ambiente ou se é do diretor de obras, mas a decisão tem que ser tomada, gente. O rapaz que estava cortando lá não tem culpa, ele foi designado para fazer o serviço. Não podemos culpar aqui o funcionário. Agora, que tem que ser feito alguma coisa, tem que ser feito. Não adianta nós só trazer empresas aqui, nós temos que cuidar também das empresas que nós temos aqui, que estão há vários anos aqui instaladas, gente. A pessoa quase não chega mais na empresa por buraco na rua e mato tomando conta da rua. Não consegue passar mais 2 carros um pelo outro. E foi falado, o diretor não pode enxergar tudo, mas quando a gente pede, pelo menos ele vai lá olhar. Não tem explicação. Quero falar também da pavimentação das ruas, que saiu essa licitação aí, não houve empresas para participar. Eu peço meus minutos de liderança. Concedido. Eu até daria uma sugestão ao executivo, eu não sei se já foi feita outra licitação, mas até uma sugestão que eu posso dar, talvez dispensar essa licitação e o próprio município fazer, porque aqui tem 7 ruas, eu tenho certeza que se o município fizer, vai fazer 14, entende? Eu não me lembro, vereador Django, se a Rua Portugal não foi feita com maquinário da prefeitura, com patrola? Foi. A Rua Portugal nem foi feita ainda, vereador. Como? A Portugal está aqui para fazer, não foi feito. Não, a Rua Novo Hamburgo, perdão. Foi nós que fizemos. A Rua Novo Hamburgo, não a Portugal. Foi feito com a patrola da prefeitura, não ficou boa? Foi. Ficou. Muito bom. Ficou bom, pois é. Então por que não fazer, né? Vamos dispensar a licitação novamente? Eu acho que pode, é um direito que a prefeitura tem, e talvez a prefeitura pegue o seu maquinário, nós temos uma patrola nova aí, que trabalha bem. Se me permite. Por não, Infelizmente, essa informação, já que o senhor puxou a pauta, essa informação foi passada para mim, pelo executivo, há um tempo atrás, e eu vou ter que repassar isso para o pessoal da comunidade da Portugal, que o senhor citou, do Ilhéus. Agora essa nova situação, porque para mim isso já tinha saído da licitação e uma empresa que tinha ganhado, né, que seria a executora da obra, e a que perdeu tinha entrado com recurso. Por isso, estaria parada esta obra, não estaria sendo feito o asfalto ainda. E agora eu tenho que vou ter amanhã, eu disse eu nem vou falar hoje, que amanhã eu vou ver de perto a situação. Na verdade, o que aconteceu, eu não sei, não vou justificar, né? Só que eu estou deixando um parecer que, de repente, que seria bom. Né? Para que fazer outra licitação? Vamos fazer com maquinário da prefeitura. Pela economia, né? Custa bem mais barato. Pode ser revogado o processo de licitação? Pode, claro que pode. Não há necessidade de fazer a segunda licitação. Fica essa sugestão então, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Lotário. Vereador Valdeci, vai fazer uso da palavra? Agradeço, vereador. Agora na terça-feira que vem eu volto nesse assunto aí. Obrigada. Vereador Carlos Dietrich. Senhora presidenta, colegas vereadores, funcionários da casa e todos aqui já citados, faço minhas suas palavras assim. A Márcia hoje foi muito bem. Não falou de política, foi pontual. Parabéns. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que o Carlos falou, né? E também, desde já vou fazer uma indicação.
naquele pedaço inicial, até tinha comentado com o Carlos, que ali é muito ruim, porque o pessoal sai da Copperlaga, tem o chão batido, e quando vai subir para o asfalto, ali é um movimento muito grande, é perigoso. Patina, muitas vezes, tu fica na metade da estrada ali, é perigoso. E vou pedir para fazer uma indicação daquele pedaço da Avenida Campo Grande até a ponte, pelo menos aquela primeira etapa, porque tem que botar tubulação, já vai dar um custo razoável ali. Quem sabe até um pouco desse asfalto que o Saci estava falando, aí se sobrar, né? Já dá para usar. Mas pelo menos a gente poderia fazer uma primeira etapa, né, Carlos? Que seria bom, né? E também gostaria de falar sobre essas situações que aconteceram há tantos anos. Um dia a juíza, aqui no fórum, esteve conversando comigo e eu fiz um questionamento, porque aquilo foi uma sacola de gato, né, Carlos? Aquilo era uma sacola de gato lá no começo, que pelo amor dos meus filhinhos. Aquilo era uma vazão de dinheiro, um desvio de dinheiro, porque depois, um dos comentários que eu fiz com a juíza, e eu não sei por que não deu em nada, eu não entendo isso, que nós tínhamos feito um acordo no princípio, quando começaram a cortar as ruas, que tem um terreno muito grande lá, que onde eram feitas as reuniões, que o Carlos sabe, um terreno bonito, bem valorizado, na entrada, não é o primeiro terreno, mas logo antes do arroio, que eles teriam que fazer toda a tubulação do loteamento. Eles teriam que dar mão de obra de toda a tubulação. Fizeram lá, eu acho que uma rua, nem terminaram aquela rua. Pouca de uma vergonha, um mal feito, podre, mal, muito fraco. E estão lá os caras com o terreno. Aí eu não entendo isso, eu falei isso para a juíza, ninguém foi preso, não aconteceu nada, comentei com o promotor. Eu não entendo, tem coisas que eu não entendo, mas aí se fala sempre em fazer o correto, se fala sempre em fazer a coisa mais transparente possível, a gente vai e fala para as autoridades máximas e não foi feito. Não foi feito nada, não viu nada, está lá os caras com o terreno, né, Carlos? E tubulação não existe. Também gostaria de falar ontem, como sou presidente da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, que a gente esteve conversando ontem com a secretária Áurea, com o Ezequiel, com o comandante Paulo, sobre as rótulas de Estância Velha. As rótulas de Estância Velha, e eles estão elaborando todo um planejamento, e é muito importante para o município, pois as rótulas vão melhorar todo o acesso de todas as vias, não é? Então tem 4 vias importantes que eles comentaram ontem, que é a entrada de Estância, aqui na esquina aqui, que dá um entroncamento muito grande na hora de pique, e vários outros, né? Então, assim, essa é a nossa função. Vamos chamar os secretários, aí nós vamos ter informações para a comunidade, vamos poder passar para a comunidade o que está sendo feito. Semana que vem nós convidamos o secretário Rudy Miller também, para nós falarmos um pouco dos ônibus, que é um problema sério. E é um problema sério de vários pontos, tanto da comunidade, como do executivo, quanto da empresa. Então, é algo muito preocupante, que nós temos que tentar fazer o melhor possível. Peço o espaço, eu já estou terminando. Sim, concedido, vereador. É um tema muito importante. Até o colega Saci, quando o rapaz da Silas disse que tinha 8 linhas, né, para 3 de maio lá, Rincão da Saudade, o Saci disse, nossa, tudo isso. E então vamos se colocar no lugar também da empresa, coloca as linhas de ônibus, que é uma obrigação pela licitação, mas tem pouca gente hoje com o sistema de Uber,
Todo mundo hoje, com a facilidade, compra moto, carro. Então, as empresas de ônibus estão com uma dificuldade enorme. Aí querem aumentar a passagem bastante. Eu sou contrário, porque vai prejudicar a eles mesmos, porque o pessoal vão se afastar cada vez mais do próprio ônibus. Então, é um tema muito, muito importante. E nós temos que levar isso muito a sério semana que vem, na comissão. Tomara que a gente consiga, conjuntamente, decisões, né, presidente? Muito obrigado, e hoje seria isso. Obrigada, vereador Carlos Dietrich. Vereador Carlos Bor. Bueno, cumprimento novamente a todos aqui presentes, os colegas, enfim. Só para complementar aquilo que o senhor comentou agora, Geda. Não foi mexido ainda na pavimentação, porque a gente está esperando a Corsã resolver aquela situação, para não acontecer como na maior parte da cidade, que se coloca um asfalto, se coloca um calçamento, depois se abre o buraco, para colocar o tubo da Corsã, para depois ficar ruim o buraco, entendeu? Então, vamos ver se a gente consegue realmente resolver essa questão da Corsã até o meio do ano, e daí a gente já vai estar correndo atrás disso. Posso fazer mais um comentário? E em cima disso, da colocação dos tubos da água, tem que ver essa outra tubulação que eles estão botando, já colocar logo e deixar pronto, né, cara? Foi comentado sobre isso, mas não pode, porque o projeto foi feito até a entrada do Campo Grande. Então, o projeto que nós temos hoje sobre essa questão do esgoto, ele premia alguns bairros e algumas ruas, e é para isso que ele veio. Então, para ser feito, é que nem aquela questão do asfalto, esse tempo que a gente comentou, vou pedir asfalto para tal... Não, sabe, não dá. Esse projeto é para essas ruas. A questão do asfalto é para essas ruas. Então, a gente sempre... O que a gente pode fazer, é claro, é entrar com outro projeto já na sequência. Mas desse projeto eles não vão entrar. Foi comentado com eles até pela facilidade, por ser estrada de chão, já poder deixar aquilo ali pronto, mas eles disseram que não, porque o projeto não premia aquela área ali. Posso só mais um segundinho? Só mais um. Na comissão, a gente teria que trocar umas ideias com o pessoal da Corsã, né? Porque todos os loteamentos novos que estão saindo, depois eles vão esburaquear tudo de novo. Fiquei lógico. Bueno, em relação à conversa que nós tivemos ontem aqui com a secretária Áurea, o Ezequiel, e também teve presente o Paulo, comandante da Guarda, a gente comentou bastante sobre essa questão do trânsito, que é uma questão que me preocupa muito, porque eu estou vendo que a trafegabilidade à distância está cada vez pior, né? A gente sente isso nas horas pontuais, principalmente. Eu estive aqui também, a nossa lei do semáforo intermitente da meia-noite às 5 da manhã também não foi aprovada, ou seja, muita coisa é para fazer. Mas fiquei feliz, né, até perguntei para a secretária, com a provável implantação, num futuro breve, da rótula aqui, porque aqui funciona muito melhor quando não tem luz, porque daí o semáforo não funciona e o trânsito flui. Então, a provável implantação aqui de uma rótula aqui para retirar esse semáforo vai nos ajudar bastante. Já comentamos, já entramos até com abaixo-assinado para fazer aquela questão da rótula da entrada do Floresta. Lá tem uma área espetacular para fazer uma rótula, uma entrada, terminar com aquele semáforo também, coisas fáceis. Mas eles não comentaram sobre isso ontem, a do Floresta. Comentaram daqui, comentaram lá embaixo, lá na entrada de distância na Guarda Municipal. Aquela rótula aqui também está machucando gente lá, na entrada do Industrial, no Campo Grande, onde foi feito ali entre o posto de saúde e a entrada do Industrial. No posto 101, que nós temos ali em frente ao posto 101, em frente ao Mercado Ávila, que também aquelas mini rótulas que tem ali, para a gente conseguir planejar aquilo ali melhor. A gente não pode pensar só em carro e moto, a gente tem que pensar em caminhão, tem que pensar em carreta, tem que pensar em bitrem, né? Tudo isso a gente tem que pensar, até porque ali é uma RS. A nossa Avenida Brasil é a RS 239. Que atravessa o município e que não atravessa só pessoas que moram em instância. Tá? E também fiquei muito feliz porque eles comentaram que estão pensando em colocar agora, logo, acho que quase todos os vereadores já solicitaram isso, várias vezes, um redutor de velocidade em frente à Escola Renato Traem, até porque agora vai ter o funcionamento, vai começar o funcionamento do posto de saúde lá, pelo menos é a esperança, né? Mas a escola já está lá funcionando. Então, para que aquilo ali, pelo menos o pessoal possa dar uma reduzida ali, não passar 80 por hora, como volta e meia a gente vê lá.
Dito isto, queria comentar com vocês que nessa segunda-feira eu estive visitando uma empresa, e eu gostaria de pedir aqui o que o município pode fazer em relação a isso, né? Deixo aqui a dica. Infelizmente o procurador do município já foi embora, mas fica aí, o pessoal da base. A empresa está indo embora. A empresa é ali da região, atrás do Ofertão, uma empresa que no final do ano passado, na época alta, né, eles trabalham para a Arezo, né? Fala aqui, né? Arezo, né? É. Eles trabalham para a Arezo, trabalham direto com eles. A empresa total ela tem uma sucursal aqui em Estância, tem a matriz em Novo Hamburgo, tem mais 2 em Parobé e uma terceira planta em Parobé que está inativa. São em cerca de, na alta, 800 funcionários e na baixa 500 e pouco. Aqui em Estância ela varia de 80, 90 a 140. No mínimo hoje nós temos 80, 90 funcionários lá que vão para a rua até março. 80, 90 mulheres que vão para a rua até março. Já foi dito, falei com o proprietário. Na segunda-feira ele disse: Carlos, a princípio não tem mais negociação, porque já faz 3 anos que eu estou buscando negociação e não consegui resolver essa situação. Não estou a par da negociação, porque essa negociação foi feita entre a empresa e o executivo. Agora eu fico imaginando que 100 pessoas, sem contar que ali tem um bazar em frente, tem um mercado ao lado, outro mercado a 500 metros, tem uma lancheria, solicito meu espaço de liderança. Concedido. Tem meia dúzia de comércio ali, mais de meia dúzia, deve dar uns 10, 12 comércios ali. Todos eles acabam sendo influenciados por todas essas pessoas que estão ali trabalhando. No mínimo, hoje nós temos de 80 a 90 mulheres lá trabalhando. 80 a 90 mulheres que podem ser que sejam a renda de suas famílias. Algumas conhecidas que eu nem sabia que trabalhavam ali, ontem me mandaram o WhatsApp, me viram dentro da empresa: o que está acontecendo aí, Carlos? Eu digo assim: olha, a tua empresa está indo embora, né? Ela disse: não, a gente sabe, mas tem alguma coisa para fazer? Eu digo: aí é com o Poder Executivo. Nós do Poder Legislativo vamos lá, buscamos, né, trazemos isso à tona para que o Poder Executivo possa nos dar alguma solução. Mas eu acredito que vale a pena a luta, e vale a pena sentar numa mesa redonda e buscar. Ou seja, uma empresa que tem 800 funcionários e 3 plantas em um único município, que não é Estância, que poderia ser, por que essa empresa não está aqui? Não, a parte, velho. Pode falar. O senhor falou o nome da empresa? Não reparei. Não sabe o nome? Não vai falar. Sei o nome da empresa. Sabe, tem o nome dela? Sei. Obrigado. Tá? Enfim, acredito que nós devemos estar trabalhando nisso. Quando um emprego é vindo aqui para a Estância, eu já comentei isso aqui, quando uma pessoa resolve ser um empreendedor e abre uma carrocinha de cachorro-quente, a gente vibra, comemora, porque é uma família que vai comer. E agora nós estamos deixando uma empresa com 100 funcionários embora. 100 funcionários. Isso são, no mínimo, ligado, direto, de 300 a 400 pessoas ligadas direto. Fora tudo o resto do comércio que aquilo ali acaba movimentando. E aí eu fico pensando: o que nós do Executivo, nós e o Executivo vamos fazer? Então eu deixo aí o pedido para o pessoal da base aí, e o pessoal que está meio na base, meio do outro lado, e outros que não sabem para que lado estão, para que entrem em contato com o Executivo lá, né, se posicionem, né, pelo menos, até porque em cima do muro é feio, para que a gente busque alguma solução nessa situação. Tem muita gente, tem muita família querendo comer, muita família precisando comer, e o que nós vamos fazer com essas mulheres todas essas famílias depois? Aonde nós vamos colocar eles para trabalhar? Enfim, outra situação é a questão das licitações. Foi feita uma licitação ano passado, e a mesma licitação esse ano, não entendi bem porquê, mas enfim, tem uma data de dezembro, outra data de janeiro. Eu vou contar, vamos conversar sobre a de dezembro, uma prestação de serviços justamente daquilo que o colega estava falando, de capina. Foram contratados 540 quilômetros de capina, 540 mil metros de capina, pintura de cordão e pintura de boca de lobo. R$1.296.000, e a princípio o último contrato foi assinado agora dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, hoje nós estamos em 5, quer dizer que amanhã eles já recebem o 10º referente a esses 1.200.000, seriam então 120 mil, né? Já receberia, e a não ser vocês, vereadores, colegas aí, ou alguém da casa, eu não vi ninguém com uma enxada na mão nas ruas de Estância, nem com um pincelzinho de unha, pintando cordão. Então quer dizer que esses 126 mil, já que em teoria já seriam pagos amanhã, porque já fechou um mês, aonde vai?
Já fechou janeiro. 1.296.000. Aonde está indo isso? Aí tem mais uma empresa contratada também para a limpeza de 3.000 bocas de lobo, 270 mil, 90 pila para limpar uma boca de lobo. Não vou questionar o valor, vou questionar onde é que está esse pessoal trabalhando. Eu não ando por toda instância. E também não estou dizendo que não estão trabalhando, mas deixo a pergunta aos nobres colegas se alguém de vocês viu eles fazendo algo. Porque já começou a valer o contrato, que tem validade por 12 meses. Se eu, que circulo bastante, não vi, e se nenhum colega aqui até o momento pediu uma parte para dizer que viu, quer dizer que ninguém viu. E esse nosso dinheiro? Outra vez estamos sendo lesados? Por que tem 6 pessoas do Tribunal de Contas lá embaixo? Interessante, né? Engraçado que a gente comentou aqui na semana passada o portal da transparência, um dia depois estava tudo no portal. É tipo aqueles carros antigos. Eu tinha um carro assim, né? Eu tinha um Fucão, show de bola. Bateria não prestava, né? Bateria é o coração, né? Só funcionava empurrando. É tipo uma gestão com uma bateria que não presta. Agora a gente tem que só identificar o que é a bateria na gestão, que só funciona empurrando. Dito isso, só para lembrar das leis, e já vou pedir uns passinhos só para complementar, a questão do semáforo que eu falei, a questão das calçadas, a questão de outras leis relevantes que vários colegas aprovaram aqui, imagino que cada um pelo menos uma, relevantes para o município, não estão sendo aplicadas. Entendeu? Existe um decreto-lei número 201 de 1967, né, que o não cumprimento das leis, como essas que eu acabei de falar, no seu artigo 1º e inciso 14, faz com que denunciado, o gestor possa perder seu cargo, entendeu? Possa ser condenado a uma reparação pela não execução, tá? E caso o nosso Ministério Público não acate a essa documentação, se pode recorrer ao Procurador-Geral da Justiça, entendeu? Então, tudo bem, só para concluir, o descaso com todos os projetos e tudo, a gente até vai entendendo, mas vai chegar um ponto que a paciência tem limite. Então, só para aquelas pessoas que dizem que a gente bate forte, por enquanto a gente está batendo com luvinha. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana. Obrigada, vereador Carlos. Antes de eu passar a presidência para o vereador Lotário, como presidente dessa casa, de acordo com a lei orgânica, compete a mim fazer cumprir o regimento interno, né? Então, eu sempre peço aos colegas que cumpram com os horários estabelecidos. A gente dá aqui, no máximo, 30 segundos, 1 minuto de complemento, se for necessário. E também eu gostaria de colocar que todos nós fizemos parte da elaboração desse regimento, né? Então, sempre que alguém tiver ou avistar alguma falha no sentido de que seja feito cumprido esse regimento, que todos venham e façam seus apontamentos necessários. Então, certamente, eu conto com a compreensão de todos, com o apoio de todos, né? Eu acredito que aqui a gente tem uma excelente assessoria jurídica, da qual estou certa que não vai nos permitir cometer falhas nesse sentido, né? O doutor Felipe, ele é muito rigoroso em seguir o regimento. E, desde já, então, colega vereador Carlos, existe o artigo 122 do regimento interno, onde coloca que o vereador, ao falar, deverá dirigir-se ao presidente e ao plenário. Então, eu solicito que o senhor observe esse artigo do regimento. Toda vez que fizer uso da palavra, deverá se reportar ao presidente desta casa e aos demais colegas vereadores. E, em respeito a todos que fazem isso, solicito que também seja cumprido pelo senhor. Certa de sua compreensão já, né? E também solicito que, se porventura eu mesma falhar nesse sentido, que também sejam feitos os apontamentos necessários, porque todos aqui estamos para cumprir e às vezes a gente acaba esquecendo, e são muitos artigos, realmente a gente não se atém a todos eles, né? Por vezes a gente pode realmente cometer falhas, mas eu vou prezar para que ele seja cumprido, tá? Então, nesse momento, passo a presidência dos trabalhos dessa casa ao vereador Saci para poder fazer uso da tribuna. Cedida.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, demais pessoas que nos visitam, colega vereadora Márcia, sejam todos muito bem-vindos. A gente já fez os cumprimentos antes. Só para dar um retorno, até como presidente da Câmara de Vereadores, de algumas coisas que a gente tem tentado organizar aqui. E uma delas, inclusive, a gente já está vendo aqui com a nossa assessoria jurídica, é uma ouvidoria, onde não só o executivo hoje tem que ter a sua ouvidoria, o legislativo também tem que ter. E a gente tem até prazo para cumprir com relação a isso. Então, a ouvidoria, o que, que é? A instalação dela se dá através de um serviço gratuito que oferecerá aos gestores municipais uma plataforma para recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, elogios. A ideia é aumentar a participação da comunidade na gestão pública. Então, esse é um meio formal pelo qual, um canal formal pelo qual as pessoas e a comunidade vão ter a oportunidade de fazer uso para trazer suas reclamações, para oficializar isso e para que elas sejam ouvidas e seja dado o andamento necessário para todas as demandas da nossa comunidade. Isso é um serviço que está sendo cobrado em todos os municípios e a gente vai trabalhar nesse sentido. Inclusive, a indicação que é feita de que seja um funcionário público concursado, de carreira, de preferência, que vai permanecer fazendo esse serviço, porque todas essas informações, inclusive têm que ser encaminhadas depois para o Tribunal de Contas, para uma série de órgãos governamentais. Então, precisa ser uma pessoa com responsabilidade que seja um trabalho de continuidade. Inclusive, que a gente não tenha que estar treinando e capacitando esse profissional por mais vezes, se ele for um cargo de confiança, troca-se muito. Então, que esse profissional aproveite a capacitação e permaneça nesse espaço para dar continuidade desse trabalho. Gostaria de colocar também aqui, em conjunto com o colega vereador Saci, sim, o mato está tomando conta da nossa cidade. Tem praças, espaços públicos, inclusive, onde crianças brincam e que a grama está muito alta. E a gente sabe que, nesse período, deve haver uma organização no sentido de nós termos mais pessoas trabalhando. E não conceder férias e menos pessoas, porque é o período onde a grama cresce mais rápido. Onde o verde vem mais rápido, é calor, chuva, sol e chuva, isso faz com que cresça. Então, eu acredito que falta talvez um pouco de organização nesse sentido. Mas também gostaria aqui de colocar algo que está funcionando bem no município e parabenizar a comissão que foi instituída com relação às obras da Corsã. Eu pude acompanhar um pouco o trabalho dessa comissão. E como as obras vinham sendo feitas, e a gente muito assim a revelia, a gente teve muito problema com a obra da Corsã no Campo Grande, ficavam buracos abertos. Então, essa comissão também estabeleceu parâmetros para a realização das obras, e eles estão sendo cumpridos. Aqui na Avenida Brasil foi liberado por trechos. Eles abrem e fecham, assim como deveria ter sido desde o início. E já estão asfaltando. Então, eles estão cumprindo com o que foi exigido. Eu tive a oportunidade de fazer parte desse processo nos meus 10 dias como prefeita interina. E isso está funcionando. Inclusive, tinha problemas já de anos no bairro Bela Vista, onde a Corsã foi lá semana passada e estava consertando os buracos e os danos causados. E a abertura de novas ruas só será concedida mediante o conserto desses pontos. Então, uma dessas coisas está funcionando muito bem. Gostaria de dizer que a vereadora Márcia colocou muito bem aqui, falou muito bem de política de saúde pública. Vereadores, isso também é política. Dizer que todos nós aqui, independente de base ou oposição, estamos aqui para trabalhar pela comunidade. Essa é a nossa função. Cada um tem a sua função aqui no papel que desenvolve, como base ou oposição, mas o objetivo principal é atender bem o nosso município.
E também, já para não fazer uso ali depois da palavra, solicitar a todos os colegas vereadores, como presidente da casa e também a comunidade, só pegar um minutinho que sobrou do colega vereador Saci do Espaço de Liderança, para que todos os documentos, ao serem protocolados nessa casa, sejam assinados. Nós vamos trabalhar junto com a nossa assessoria jurídica num projeto de resolução, assim como a gente deu prazo para protocolar que todos os projetos vindo do Executivo até o meio-dia da sexta-feira, a gente não vai mais aceitar, após esse projeto, nada protocolado sem assinatura da pessoa responsável. Porque, às vezes, acontece de reservar protocolo e a gente está correndo atrás da assinatura das pessoas. E isso causa alguns transtornos para os funcionários aqui da casa. Então, à medida do possível, que tentem cumprir isso, e a gente já em seguida vai trabalhar num projeto, né, doutor Felipe? Muito obrigada. Devolvo os trabalhos à mesa. Obrigada, vereador Lotário. Agradeço, então, a todos aqueles que nos acompanharam nessa sessão dessa noite, a todos aqui presentes, aos nossos ouvintes pela internet. Pedimos desculpa pelos transtornos na transmissão dessa noite, a gente teve alguns problemas, né? De qualquer forma, muito obrigada, são todos muito bem-vindos, uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 12 de fevereiro de 2019, às 19 horas.